Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui reunidos hoje para celebrarmos 50 anos da presença luterana da ISLB aqui no litoral de Imbé, Mariluz, Santa Terezinha, enfim. 50 anos de história, de caminhada, é isso que nós queremos celebrar e comemorar no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, pastores eméritos, comunidade, visitantes, temos pessoal de Pinhal, de Cidreira, de Tramandaí, temos pessoal de Porto Alegre que há talvez 37 anos, pelo que a gente conversou um pouquinho, está conosco aqui, sempre no tempo de verão, participando dos cultos, participando das atividades. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, celebrar 50 anos do anúncio do Evangelho aqui no litoral do município de Imbé. Como essa semana também estivemos falando com autoridades do município de Imbé, também falando que nós já estamos mais tempo aqui do que o próprio município de Imbé tem, que ainda não alcançou seus 50 anos de história. E sim, as celebrações, os cultos, a presença luterana, então, já passa dos 50 anos. Eu quero saudar a cada um de vocês, também aqueles e aquelas que dos seus lares estão nos acompanhando através do Facebook e também do YouTube. Quero saudar vocês com palavras do Salmo 85, versículo 7, onde o salmista diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Que essa palavra bíblica também seja uma palavra que sempre nos inspire, também nos anime a vivermos e a continuarmos a nossa vida de fé. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Como nós estamos em dia de festa e de alegria, eu gostaria que você desse um abraço em pelo menos umas 5 pessoas. Procure 5 pessoas, dê um abraço, deseje a paz, diga bom dia a essa pessoa. Vamos tornar esse grupo bem celebrativo.
colocar um momento em pé para termos agora também um momento de oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado pela vida, obrigado por este novo dia e obrigado pelos 50 anos de caminhada da Igreja Luterana aqui no litoral de Imbé. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos e por todas as dádivas. Obrigado, Senhor, por nos dar a possibilidade de celebrarmos essa data tão importante em nossa comunidade. Te agradecemos, Senhor, por cada pastor, cada ministro. Te agradecemos, Senhor, por cada presidente, cada diretoria que esta comunidade teve no decorrer desses anos. Bondoso e querido Senhor, obrigado por cada um e cada uma que veio participar dos encontros de verão, das atividades aqui da comunidade nestes anos. Obrigado, Senhor, por cada um e cada uma que está aqui nesta manhã, com alegria, celebrando esta caminhada de vida e de fé. Bondoso e querido Deus, permita que esse dia e esse momento de culto seja um momento especial, de muita alegria, de muita confraternização, mas também de fortalecimento na fé, no amor e também na esperança na caminhada desta comunidade. Bondoso e querido Deus, envia teu Santo Espírito para que possamos sentir esta força nos impulsionando também na nossa vida de fé. Em nome de Cristo nosso Senhor é que nós oramos. Amém. Amém. A comunidade pode se sentar e nós queremos agora ouvir o coro da Paróquia Litoral Nordeste, cantando então por amor. Paulo diz: permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles
é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Seguindo então a nossa programação também desse final de semana, do 22º domingo após Pentecostes, uma palavra de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 5 e versículos 13 ao 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 5 e 13 a 17. Para quem eu pedi para fazer leitura, por favor. Seu Carlos, então muitos anos também participa conosco e também, inclusive, um pregador leigo da comunidade. Então, queremos ouvir de ti essa leitura bíblica. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns pela data tão festiva aí de vocês. E é um prazer fazer parte desse grupo. Então, nós vemos o seguinte: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus. Terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? No 13 nós lemos: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi por isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tornem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que anunciamos a vocês, tanto nas cartas ou nas nossas mensagens. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba em uma esperança firme. Encham o coração de vocês de ânimo e se tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é de bom. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Carlos, pela leitura que nos trouxeste. Nós queremos agora ainda cantar uma canção, a canção 170, as estrofes ímpares do 170. É uma canção que talvez tenha a ver com a caminhada também da comunidade, de quanto nesses 50 anos se falou desse Jesus, quantas pessoas foram auxiliadas na condução da fé, na vivência da fé. Então, essa canção também quer ser uma caminhada de comunidade que vem até aqui, mas que quer com certeza continuar com toda a firmeza. Então, cantemos juntos
170, meu irmão, tu precisas falar com Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 38. Convido o pastor emérito, pastor Sidney Menchir, então, para nos conduzir esta leitura. E como comunidade, nós nos colocamos em pé e numa só voz acolhemos e aclamemos essa palavra, cantando juntos. Aleluia. Aleluia. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim, a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos, isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: nesta vida os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos,
e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Amém. Obrigado, pastor Chico, pela palavra. A comunidade pode se sentar. E eu gostaria então de convidar novamente o coro e também a Ingrid para vir aqui para me assistir um pouquinho a anunciar o próximo hino. Como é bom quando a gente está em comunidade e tem uma dificuldade e a gente pode contar com alguém da comunidade para nos ajudar. Vem aqui. Como é o nome da próxima canção, então? Diz para nós. Só um pouquinho antes, nós estamos aqui para comemorar 50 anos dessa comunidade. Vamos ouvir dados históricos da origem. Essa música é a história nossa enquanto luteranos. Essa música é do começo do século XVII, de uns grandes compositores da reforma luterana. Ingrid? O nome da música é Lob und Preis sei Gott dem Vater, escrita por Heinrich Schütz. Quem sabe fala de novo e depois a gente tenta uma tradução. Lob und Preis sei Gott dem Vater. Alguém quer traduzir? Alguém quer traduzir? Alguém quer falar? Louvor e honra seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, seja hoje e para sempre, por todos sempre. Amém. Amém e amém. Obrigado, meninas. Muito obrigado pela canção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que estamos aqui nesse momento também celebrando os 50 anos da presença luterana aqui no litoral do Indé. Queridos irmãos, queridas irmãs, de fato é um dia de muita alegria. De fato, é um dia onde que levantamos as nossas mãos aos céus e temos muito para louvar e agradecer. Como nesta caminhada de preparação para este culto também nós pudemos ouvir depoimentos dos mais diversos e ainda vamos ouvir logo depois da minha mensagem, por isso também não quero me demorar de forma alguma hoje aqui. Mas com certeza muitas histórias bonitas, muitas mudanças, muitas transformações, muitas pessoas que, quem sabe, entraram aqui desanimadas, desiludidas, entristecidas, ali ouviram a palavra, receberam um abraço da paz, saíram renovadas e fortalecidas novamente. Sim. Foram anos de atividades durante todo o ano, mas 50 anos de atividades no tempo de férias, tempo de verão, tempo de veraneio. Isso nos mostra que uma frase é bem verdadeira quando se diz para Deus não se tira férias. E essa foi o pensamento daqueles e daquelas que edificaram
uma comunidade, tanto em Tramandaí, que comemorou no ano passado 70 anos de comunidade, como aqui, onde nós temos hoje uma comunidade em torno de 30 anos estabelecida, mas onde já há mais de 50 anos, então, se celebra cultos, principalmente no tempo de veraneio. Hoje nós temos uma palavra que não tem muito a ver com o dia festivo de hoje, mas ele nos fala da questão da confiança na ressurreição, onde algumas pessoas, os saduceus, afirmavam que não havia ressurreição e defendiam isso também publicamente e queriam constranger Jesus nesse texto, afirmando também então de não haver a ressurreição. Mas o próprio Jesus, através da sua resposta, nos deixa claro que sim, a ressurreição em Cristo, nosso Senhor, aquele que se entregou na cruz para a nossa salvação, é real. É algo que nós, de forma alguma, nós somos merecedores, mas é graça, é presente de Deus. E que nós precisamos sim acreditar nela. E viver também a nossa vida lembrando os nossos entes queridos, não com dor e tristeza no coração, mas com confiança também nas promessas e palavras de nosso Senhor. Sim, aqui no litoral, durante 50 anos se anuncia a fé, a esperança, o amor que está sendo cantado em tantos hinos escolhidos para o dia de hoje, mas também aquilo que nos mantém firmes em Cristo nosso Senhor, a ressurreição para a vida eterna. Que isso seja de fato algo presente, essa confiança nas promessas de Deus para a ressurreição. Caros irmãos, caras irmãs, eu gostaria de fazer um pequeno levantamento só de quantas pessoas têm que nos visitam hoje, o que fizemos a parte da história, quem sabe há 30, 37, 40 anos. Vamos levantar a mão. Eu sei que o Carlos comentou comigo mais ou menos 37 anos, ele participa aqui nos cultos. Inclusive faz cultos leigos, né, aqui. Quem mais? Temos o pastor emérito. Em que ano você trabalhou aqui? 79 e 80. Tá certo? Era um piazinho ainda, né? 40 anos a Dona Wanda, atual presidente da comunidade, 40 anos ela participa das atividades aqui. Mais alguém que tem uma história longa? A primeira vez que a gente veio aqui foi em 75. 75. Muito bem. Pastor Xia. Eu tenho uma história longa que já começa antes dos meus pais, nós sempre víamos veranear em Mariluz e meus pais frequentavam aqui bastante a comunidade na época de veraneio. Eles já participavam quando os cultos começaram lá na Igreja Católica, sabe? Lá eles participavam e davam toda a força. Meu pai sempre dizia assim, para mim, dá uma força para a comunidade aqui crescer, né? E nós, quando vinha veranear, sempre vínhamos aqui. E aí até ficamos aí já uma vez ali hospedados aí naquele apartamento que era alugado para pastores. Sim. Né? E eu não sei quantos anos faz isso aí, mas Tá deve certo. fazer muito. Depois nós vamos ouvir a história, tá certo? E os depoimentos, tá certo? Mas para a gente se dar conta, gente, seu Daniel depois também vai falar, nosso jovem Daniel, com 99 anos, né, está aqui celebrando conosco também esse dia. Mas por que eu trago isso? Porque nós temos uma bonita história
E que talvez essa geração mais nova nem saiba a riqueza dessa história construída durante esses 50 anos. E como é importante nós continuarmos apontando uma bela história também para as gerações futuras. Gente, eu me dei conta nessa semana, quando eu estava preparando a mensagem, nem vou aproveitar nada daquilo hoje, porque eu gostaria mesmo de falar com vocês. Quando isso aqui começou, eu não tinha nem nascido ainda. E posso ter a alegria de estar aqui celebrando com vocês esse dia tão especial. O meu desejo é que Deus nos invada, nos encha de amor, de esperança, de força, de fé e de confiança, e que a gente possa continuar contando essa história tão bonita, que vai ser ainda contada por muitos de vocês hoje aqui na frente, logo mais. Que Deus nos abençoe e que Deus nos anime hoje e para todo sempre. Amém. Eu gostaria então de convidar para nós cantarmos a canção 588. Quem quiser cantar, quem quer cantar com amor, não poderá deixar de falar da cruz. 588. Enquanto isso, a nossa professora Tânia Bassin, escolhida pela comunidade, ela fez um apanhado, fez um histórico, então, desses 50 anos, ela vai trazer isso para nós logo após cantarmos Quem Quiser Cantar do Amor. Quem quer cantar do amor? Acho-se que todo o nosso culto hoje é um convite de volta ao passado. E como é bom ver, eu tinha esse medo de dizer assim, mas se tiver pouca gente daquele tempo, né, para quem é que eu vou falar? Para os atuais, né? Mas não, fico muito feliz em ver
quanta gente acha que ele fez. O que eu tenho aqui na minha frente é um livro de atas, mas nele há 4 atas. Aí percebe-se que muitas atas foram feitas aleatoriamente, assim, soltas e colocadas num arquivo, numa pastinha, né? E então eu procurei me ater a este livro de atas, que vai colocar para vocês justamente a parte dos 70 anos da presença luterana aqui em Imbé. 50, desculpe, eu estava lendo 1970 aqui. Em 1970, os cultos eram realizados na então Capela Nossa Senhora Aparecida. O seu espaço era utilizado para os cultos e, normalmente, após esses cultos, havia reunião do presbitério. Dessa forma, foi nessa época que a ISLB, a Igreja Luterana, marcou a sua presença em Mariluz. A gente, às vezes, eu não entendia bem como marcou, isso foi muito bom, como marcou a presença, eles não tinham nem onde se reunir, mas agora está explicado, né? Se reuniam na antiga capela, que hoje é a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Numa daquelas reuniões, depois do culto, formou-se uma comissão para gerir a construção de uma sala multiuso. Esta aqui do lado. Lá dentro, depois, provavelmente, vocês vão ver fotos como era essa sala multiuso. Nos terrenos registrados, nos terrenos registrados em nome do Sínodo Rio-Grandense, que vem a ser, então, o local onde nós estamos sentados hoje e onde nós vamos almoçar. Um aspecto pessoal muito interessante, eu espero que eu tenha colegas que se lembrem disso. Um aspecto muito interessante para mim e para outros rolandenses que fazem parte dessa comunidade foi saber, durante essa minha pesquisa, que o mesmo pastor que celebrou a confirmação de muitos de nós, o pastor Erdmann Goetz, fazia parte dessa comissão. Eu tenho mais coleguinhas que estão lá na cozinha. Enfim, no mesmo ano, 1970, foi lançada a pedra fundamental do salão realmente multiuso, pois além de almoços, chás e reuniões, nele eram celebrados os cultos, além de abrigar um pequeno apartamento para veraneio dos pastores. Por isso o pastor Ernst falou que realmente foram os veranistas, né, que criaram isso, que fundaram essa comunidade. Hoje só não celebramos mais cultos lá, né? Mas ele ainda abriga reuniões da base, encontros do grupo de prosperidade, eventos como almoços festivos e almoços de confraternização. No meio desse livro de atas, que só teve 8 páginas ocupadas, eu encontrei uma lista muito interessante. Uma lista de quem ia trazer o quê para o chá daquele verão. Eu disse, nossa, é tudo tão... A gente tem assim um comportamento tão disciplinado, né? Tão metódico. Então, vejam vocês que estava perdido aqui, né? essa folhinha. Ela data de 81. Então, a presença já estava marcada. E eu vou só assim ler por cima, porque isso dá assim um colorido a essa história. Precisamos de 3 tortas grandes, de 300 fatias. Gente, olha que era o tamanho do chá. Precisamos também
30 a 35 roscas, meio quilo de nata, 10 pães de sanduíche e 6 vidros de Nescafé. Eu vou pular um pouquinho aqui. Eu fiquei imaginando o tamanho desse chá. Hoje, nossos chás são bons, são grandes, mas umas 50 pessoas. Quando bomba, né? Quando bomba, também. 5 quilos de açúcar. Com exceção dos meus, porque eu sou viciada em doce, né? Aí, claro, veio toda a questão da rifa, que tinha que ser vendida, e eram 500 números. Por isso que quando nós fazemos os nossos chás de verão, eles ficam assim, né? E daí, então, vem preparo de 250 cartões para o chá. Vocês imaginam isso? Devia de ter umas 3 rodadas de chá, ou 2 pelo menos. E aí vem uma coisa interessante, ó. O preço dos cartões um pouquinho abaixo do de Tramandaí. Eu achei isso permanece, mas permanece, um pouquinho abaixo. Para esse almoço nós trocamos algumas ideias. Aí a minha amiga Silvia disse, e a Wanda, 30, né? Eu disse, não, 35. Lembra? 35. Vamos fazer igual a Tramandaí. E então tem o próximo chá anunciado para 17 de fevereiro de 85. Quer dizer, naquele baita chá, eles já projetavam um outro baita chá, anos seguintes, né? Na década de 80 foi realizada o primeiro culto no salão, foi realizado o primeiro culto no salão. Quer dizer, 70 foi lançada a pedra fundamental e a construção, tá, mas o culto, o primeiro foi na década de 80. Em vista disso, temos várias datas a comemorar hoje, mas a principal é, sem dúvida, a presença da ISLB, enfim, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que hoje vem a ser um município, que hoje vem a ser um município de Império. Muitos nomes devem ser citados. Eu procurei assim, ser fiel ao que está nas atas para não esquecer ninguém. Então eu encontrei lá. Esses nomes que eu olhei se responsabilizaram pela construção do salão. Divo Wilson Sper, algum parente? Ervino Roth, Nilson Poch, Arno Sper, Alberto Fetzner, Alípio Arlindo Miller, Astor Trens, que foi tesoureiro naquela época, e o interessante, que é sempre a mesma coisa, Elizabeth Ritter, uma mulher como secretária. Então, mesmo que essa coisa perpetua. No dia de hoje, assim como foi feito há 50 anos, queremos agradecer à diretoria da comunidade católica Nossa Senhora Aparecida por ter cedido a então capela e hoje uma bela igreja para nós realizarmos nossos cultos. Peço permissão para lembrar outras datas. 1982, portanto, há 40 anos, foi realizado um culto no salão, com posterior reunião para decidir quem é que ia cuidar disso aqui, quem é que ia conservar esse salão multiuso. Então, o senhor Nildo Koch, por longo tempo, ocupou-se dessa tarefa, da mesma maneira que se empenhou para a sua construção. Por fim,
Em abril de 1999, foi lançada a pedra fundamental deste templo, desta igreja, cuja construção foi concluída em 1 ano e 7 meses. Então, 1 ano e 7 meses depois, nós começamos a celebrar. E aqui estamos, até hoje. Obrigado, Tânia, pela Nós ainda queremos continuar agora a nossa programação, o nosso culto. Depois nós teremos então vários depoimentos e também as pessoas que fizeram parte da história vão contar um pouco da história também a partir da sua vivência de comunidade. Assim eu gostaria de convidar agora então o pastor Ivário para nos conduzir à próxima oração e também já pedir que o coro ficasse em posição para nos trazer depois a oração do Pai Nosso, hoje de forma cantada. Convido a comunidade, quem pudesse colocar em pé. Primeiramente, a minha saudação pessoal. Eu também já participei aqui há alguns anos, uma vez no culto da pastor Chia. Eu estava vereando aqui em Mariluz, na casa do pastor Pedrinho, numa casa aqui, e nós devemos participar no sábado à tarde, meu filho e eu, num culto do pastor Chia. E eu queria só mencionar, dizer isso, porque estava terminando minhas férias, era sábado e domingo nós tínhamos que retornar. E na terça-feira eu tinha um culto marcado lá no interior de Venâncio Soares. Eu não tinha prédica preparada. Daí me lembrei da prédica do pastor Chia, que foi uma prédica muito bonita, né? E eu cheguei em casa, aqui na casa do pastor Ferrino, peguei uma caneta, né? E coloquei em pontos. Essa vai ser a minha prédica na terça-feira, lá no interior de Venâncio Soares. Né? Muito bem, prazer, né? E revê-lo, realmente eu sabia que o senhor estava morando aqui, e eu sou agora também emérito, estou morando em Cidreira, junto lá perto do pastor Aldemos. Então temos vários pastores eméritos agora aqui nessa região. Muito bem, agradeço, achei muito bonita a história que nós ouvimos há pouco, né? E eu conheço assim algumas pessoas que mais desse grupo aqui, porque na verdade eu sou membro, nós somos membros, minha esposa e eu, em Tramanhari. Então lá nós participamos no mínimo uma vez por mês, né? E então lá conhecemos também o coral, realmente uma coisa maravilhosa. Nós participamos das cantatas no ano passado, no Natal, e agora na Páscoa, foi sensacional. Olha, eu tenho dito isso, né, para muitas e muitas pessoas, realmente, essa coisa bonita, né, que vocês fazem aqui nessa palavra. E fui convidado agora então, para fazer esta oração de intercessão. Muito bem. Querido, amado Deus, Senhor de todos nós e Senhor da Igreja. A Igreja foi instituída pelo Teu Filho Jesus Cristo no dia de Pentecostes, onde desce também o Espírito Santo, a força movedora da Igreja Universal. Também a Igreja, aqui em Mariluz, foi instituída por Tua vontade, quando chamaste e motivaste pessoas para a missão nesta região. Hoje é um dia de gratidão. Gratidão aos fundadores, doadores, para a edificação desse templo. Há 50 anos, aqui se anuncia a Tua palavra, e certamente motivou, fortaleceu, consolou muitas e muitas pessoas. A nossa gratidão, pois até aqui Deus nos trouxe. Mas certamente o Teu projeto não termina nessa data de hoje, 50 anos,
Certamente o teu projeto do reino de Deus haverá de continuar. Para isso intercedemos e continues chamando pessoas para darem prosseguimento pela força do Espírito Santo. Mais do que nunca, o mundo necessita da tua palavra e da participação dos santos sacramentos, a palavra correta que nunca aliena e desvia as pessoas do verdadeiro projeto do reino de Deus. Gratidão por todos que foram fiéis à palavra e deram exemplos falados e praticados. Agradecemos por esse dia festivo, por todos que aqui vieram para prestigiar esta data, junto com os membros dessa querida comunidade. Também não queremos esquecer dos bons pastores que serviram essa comunidade, anunciando a tua palavra. Por último, a nossa intercessão das pessoas doentes, enlutadas, desanimadas na fé, fortalece-nos. Rogamos também pelas nossas autoridades constituídas, tanto a nível federal, estadual e municipal. A ti estão sujeitas para praticarem a união, a paz e a justiça social. E tudo mais que ainda não mencionamos, queremos agora ouvir no canto que será apresentado pelo coral Pai Nosso. Muito obrigado, pastor Ivário, Alvoro, comunidade pode se sentar. Gostaria apenas de fazer um convite para toda a comunidade que no próximo dia 10 de novembro, a Oase Bom Pastor de Tramandaí estará então fazendo o seu chá de 72 anos da Oase. Então, próxima quinta-feira, dia 10 de novembro, a partir das 3 horas da tarde, chá de 72 anos da comunidade da Oase Bom Pastor de Tramandaí. As ofertas de hoje são ofertas locais e permanecem então para o trabalho da comunidade Trindade de Mariluz. Que Deus abençoe as ofertas e também vocês ofertantes. Antes de nós recolhermos as ofertas, gostaria de dar algumas orientações. E todos aqueles que ficaram para fazer algum pronunciamento ou gostariam de dizer algumas palavras, que durante a próxima canção
viessem se colocando aqui atrás da mesa do altar, para que a gente possa então organizar então as falas e os pronunciamentos. Então todos que de alguma forma quiserem falar alguma coisa, contar alguma coisa breve sobre os 50 anos, então também as autoridades que estão aqui também nesse momento, então durante o hino podem ir se encaminhando para a gente poder organizar esse processo também. Enquanto nós recolhemos as ofertas, cantamos os 626, conta as bênçãos. Pode vir, seu Daniel, dona Olívia, o Victor também aqui. Podem passar para o lado de cá. Eu ajudo aqui. Consegue? Então tá bom. Nós estávamos conversando. Isso, muito bem. Pode vir. Nós estávamos conversando em comunidade quem seria então que faria esse descerramento da placa. E aí veio a ideia que nós temos um jovem de 10 anos, muito ativo, e temos um jovem de 99 anos, muito ativo também. Então,
junto com a presidente da nossa comunidade, que também é uma jovem de 80, né? E quase 80, né? E está indo à frente dos trabalhos de uma comunidade. Então eu gostaria de convidar o seu Daniel e a Olivia para virem do lado de cá, na placa, por favor, fica bem pertinho. E a Olivia do lado de cá, por favor. E o seu Vitor aqui e a nossa presidente. Isso. Então, eu não sei o que se diz nesse momento, mas então que vocês tentam descobrir o que está escrito nesse pano. Daniel e Vitor põem as mãos ali e puxam aquele pano, juntos, os dois. Isso. Será que é só puxar? Tem um fiozinho ali. Daniel, você lê alto para nós o que está escrito ali? Alegrai-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Em comemoração aos 50 anos da presença luterana no Balneário Mariluz, Quimbé, 6 de novembro de 2022. Wanda Vila é presidente da comunidade atual, né, da presidência. Tarcísio Souza Coetz, presidente da Paróquia Litoral Nordeste. Edson Coren, pastor. Quem quiser pode fazer uso do púlpito ali do altar e fazer sua fala, seu pronunciamento. Eu sei que o Daniel quer falar uma coisa, então o casal já está com a palavra. Tem que falar bem alto, bem mais para frente ali. Isso. Eu como presidente naquela época, nós decidimos sair do salão de festas, que era a igreja naquela ocasião, salão de oração, resolvemos fazer uma igreja. E eu, por exemplo, eu não vim daqui do Brasil, eu vim lá da Europa. Eu não podia deixar de fazer alguma coisa útil para nós aqui no Pé, para onde eu morei minha vida inteira em Juiz. Vim para cá para não ir de Varde, eu vim fazer alguma coisa. Então encontramos aqui uma sociedade cristã, que alguém me disse assim, seu Zimmermann me disse que era presidente naquele momento, vamos fazer a igreja que nós não vamos fazer. Eu não queria viver sem morar, eu não queria morar sem fazer a igreja. O Daniel estava presente, e nós combinamos, fomos lá no outro Eugênio e vamos combinar, fizemos essa igreja. Naquela época, o seu pastor Schier, vem cá. Eu era pastor, porque se fosse por causa dele, nós não teríamos feito. Naquela época, pastor Schier, eu quero cumprimentar. Eu quero cumprimentar também a dona que doou o sino. Foi Vila, dona de está. Vila? Ela está por aí também. Ela doou o sino. Naquela época eu tinha tanta felicidade que eu encontrava tudo o que precisava fazer. E o meu pedreiro
meu Teobaldo, esse momento que me fez um incentivo maior e combinamos fazer essa igreja. Isso aí é lembrança para toda a minha vida, né? Eu fiz muito tempo preparando alguma coisa útil para a comunidade. Eu me criei na comunidade e fico até hoje, né? E aí fizemos a igreja. Tá bom? O seu Daniel, eu visitei essa semana, ele me falou que ele preparou uma canção pra gente. Sai essa canção. É alusivo à construção. Não muito alto, mas é a construção. Eu vou tentar fazer porque o meu 100 anos, 100. Quero ver outro. Preparei uma letra que diz assim: da igreja fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, em Cristo revelado, segura sempre está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Ó pedra preciosa que Deus predestinou, são pedras vivas que a graça trabalhou, e quando o monumento surgiu em plena luz, a glória do edifício cerrado Rei Jesus. Te rogamos, erguido por amor, e o templo consagrado redonde em teu louvor. Que a alma redimida aqui em comunhão se torna um templo santo da tua humilhação. Amém. Gostaria de aproveitar um momento, gente. Esse casal, dia 13 de novembro, vai completar seus 74 anos de vida em conjunto. Então, para que a gente possa cantar então parabéns antecipado hoje, nesse dia tão especial, pelos 74 anos de vida. Com Deus a nosso lado, num bom conviver, e que a vida nossa seja um imenso prazer. Wanda, queres falar alguma coisa? Isso. Se vocês quiserem sentar. Pessoas aí presentes, quero agradecer muito por fazer presente
para nós aqui. Tão festivo como o Dia da Ventalina. Então, muito obrigada por ver todos. Sintam-se acolhidos, à vontade, a prestigiar esse nosso evento. 50 anos e presença evangélica. Eu já estou aqui há 40, me lembro ainda quando fui lançada a Pedra Fundamental, tive aqui, os primeiros cultos, quando era ali. Não frequentava tanto, ainda trabalhava, mas hoje estou aí, quando der, está aí à disposição, quem precisar da comunidade, sempre a porta aberta para receber todos. Também agradecer aos pastores, às autoridades de fé, que se fizeram presente aqui, muito obrigada. Então, no próximo culto nós vamos saborear saboroso almoço. Gente, o Vitor, porque desde pequenininho a gente lembra nos estudos bíblicos, nas mensagens, ele já sempre sabia o Pai Nosso, fazia oração, gravava, mandava pra gente, né? Mas ele não quer falar, mas obrigado, Vitor, que tu nos ajudou também hoje no encerramento da parte, tá bom? E eu só queria dizer que também participamos na época do GIR, eu só não lembro quantos anos, meu marido era presidente e depois ele resolveu voltar para o Picado de Café, onde que ele nasceu, onde foi confirmado, e casamos lá e fizemos uma festa de 50 anos, daí ficou assim, ficamos lá, mas para culto a gente participa sempre. E meu marido faleceu e fiquei aí. Tá bom? Obrigado. Na verdade, eu sou um penetra aqui nessa celebração. Mas eu estive aqui em 78 e 79. Eu faço parte do túnel do tempo da comunidade, daquela época do projeto de evangelização nas praias das temporadas de verão. Eu fui convidado ou me inscrevi e nós viemos para cá, não me lembro se foi janeiro ou fevereiro, mas lembro alguma coisa daquilo que a professora colocou antes desses chás que aconteceu justamente naqueles anos. Nós estávamos por aqui, 78, 80, por aí. E me lembro muito que os cultos de terça e sábado de tardezinho eram sempre casa cheia. E era impressionante. E um detalhe que eu me lembro também é que alguém sugeriu, estava o ex-presidente Humberto Kirchheim da igreja aqui, Dr. Fischer, professor da teologia, e outras personalidades perguntaram, e Santa Ceia vai ter? Eu digo, eu não sei, não ganhei programa, mas nós vamos fazer. Só que não tinha cálice, não tinha nada. Então uma senhora, não me lembro quem, mas trouxe uma bacia com pão já cortadinho em cubinhos. Para cálice não tinha, então pegamos um copo de vidro mesmo, e foi uma bênção, uma maravilha de celebração de Santa Ceia de uma maneira simples e fraterna. E um outro detalhe que eu me lembro foi aqui do lado, não havia sino. E o meu filho estava com 3, 4 anos de idade, ele ficava na porta distribuindo inários. Um dia desses, o que chegou na hora do culto, ele se pôs na porta e começou a fazer blém, 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 para as pessoas entrarem que estavam na hora do culto. E eu era um pastor relativamente jovem na época, hoje não sei como é que é, pastor, mas a gente estava mal de dinheiro, então não tinha nem como pagar estadias da praia. Então nós viemos aqui porque ele podia morar gratuitamente nesse apartamentinho aqui de trás. Foram 2 anos ou 3, nós alugamos casa e depois compramos aqui aqui desce da Ipiranga, onde nós tivemos a casa 35 anos.
Portanto, há mais de 40 anos eu acompanho Mariluz e sua história. Aliás, se algumas ruas falassem, elas contariam muito de uma turma que fazia serenata naquela época. Tinha um violinista da OSPA aqui que vinha tirar férias, tinha um violeiro de São Paulo, eu tinha com minha gaita. Muitas madrugadas morei em gente conhecida. Eu vi Mariluz evoluir. O que era nos anos 70 e o que é hoje é impressionante o crescimento. E desde 2011 nós estamos agora radicados em Tramandaí. Moramos lá grande parte da minha esposa e eu. Agora, uma coisa que eu queria registrar, desde a experiência do convívio, da promoção, do testemunho de fé lá na Igreja Católica, antes de existir aqui, depois, como começou pequeno e foi evoluindo até hoje, eu só posso dizer que Cristo ontem e hoje é o mesmo. É o mesmo poder que move corações, que junta irmãos e irmãs, e aquele Deus que está no meio de nós e nos guia de uma maneira tão maravilhosa. E eu desejo de coração que este Cristo continue guiando a comunidade. Meus respeitos a essa liderança antiga, através do senhor de 99 anos, eu preciso tirar o chapéu muito diante de pessoas assim, das pessoas que lideram a comunidade. E gostaria de dizer também que quando a gente ora junto, o credo apostólico, creio em Deus Pai, esse nos une a todos os cristãos do mundo, mas também aos cristãos que já foram. Nós nos unimos em irmandade aos que se foram, aos que estão e aos que virão. É a grande unidade da fé. E Mariluz, com sua história nesses anos, tudo, é uma célula viva dessa grande profissão de fé que o mundo tanto precisa. Que a Deus abençoe a vocês, pastor também. É bonito e importante, né, a gente ouvir as histórias, porque feliz é aquele que tem história para contar, e essa comunidade é muito rica nesse aspecto. Vendo a Frau Biller ali, até me lembrei de lá pelos anos 1980 e pouco, então quando a gente veio morar em Albatroz, o pastor Armanjo nos procurou, já que a gente tinha trabalhado junto lá em Porto Alegre, na Navegança, na Igreja da Paz, que tinha a intenção de fazer um ponto de pregação. Ele tinha uma lista de pessoas que veraneavam ali, a gente saiu, fazia aquela visita, e também, como vocês aqui, nós conseguimos lá a Igreja Católica, que foi por muito tempo o nosso ponto de pregação. Aí ocorreu um fato onde que eu comecei então a pregar aqui na praia, esperando o pastor numa sexta-feira, era culto às 6 horas e nada de vir, vinha naquela época de férias, tanto quanto eu me lembro, vinha o pastor ou de Tramandaí ou aqui de Caraca, aquela banda ali, e nada do pastor chegar. Aí diz o seu Biller, que a esposa está aí, né? Disse, gente, era 6h30, desculpe, fica para sexta-feira que vem. Não sabemos o que aconteceu. Aí eu disse, o senhor não leva a mal, nós não vamos sair daqui sem um pouco de alimento para a nossa alma. E disse, se vocês permitem, vamos fazer alguma coisa improvisada aqui. Então, fiz uma pequena meditação, peguei a Bíblia, uma prédica, enfim, curta ali, tal e tal. E ali então começou a minha lida aqui. Depois nós fomos usar lá a Sabal, né, o clube da Sabal. Aí já no tempo do pastor Chia, e o pastor Chia lá empolgado numa pregação, ele disse que tinha que motivar a comunidade a participar, tem que ser uma comunidade participativa, e os membros não podem ficar só sentado, pastor Chia, escutando, né, tem que vir. Aí eu ofereci, pastor, você não leva a mal, eu gostaria de pregar um dia então aqui. Ele disse, opa, que bom, vamos combinar. Trocamos telefone, passou acho que uma semana, aí diz ele no culto seguinte, desculpe, mas em função de muita coisa não deu tempo, vamos combinar. Eu digo, não, vamos combinar não, se o senhor abriu a chance eu quero fazer hoje. Mas
Está preparado? Eu disse, eu não estou, Deus vai me preparar. Eu só preciso de uma folha de papel. Alguém teria? Aí a dona Carmen, que era muito participativa, que a senhora de Estrelas, lá de lembrar dela, ela disse, olha, eu tenho aqui até um hino que tem aqui. Eu digo, só que eu vou ter que, infelizmente, separar esse seu papel, vou ter que rasgar. Não tem problema, a gente arruma outro. Dei aquela mensagem, para surpresa, depois o pastor Xia me ligou durante a semana, gostaria que fizesse essa mesma pregação lá em Mariluz. Tá ótimo. Aí já o papel já era um pouco melhorado. Passou mais um tempinho e disse ele, pensando bem, vamos fazer essa mesma prédica lá em Tramandaí. Puxa vida, estava crescendo, né? Estava crescendo. Aí então foram momentos especiais, depois chegou o nosso querido pastor Edson também. Aí um dia diz ele assim, vamos fazer, eu faço o culto e a quarta liturgia, tu faz a prédica lá em Tramandaí. Eu tudo bem, peguei minha prédica, preparadinho, cheguei lá e diz ele assim, mudei de ideia, vai fazer o culto todo. Diz ele, tira de letra. Então me dá um papel, tu tem aqui o plano? Não, o plano é meu, não vou te dar, pega. Aí tudo bem, então é interessante, né? E agora no verão, ele me pregou uma festa, eu acho, né? Ele disse assim, pode fazer o culto na sexta-feira porque tem algum compromisso e tal. Eu disse, tem, vai ser um prazer. Quando eu chego aqui, quem está sentado aqui, ele com violão. Diz, não, eu fiquei com vontade de vir escutar, ouvir e participar. Então isso é o bacana, gente, que a gente no meio de tanto pastor emérito, até um dia a Jaqueline, né, que trabalhou aqui um tempinho, ela disse assim, então o senhor já é um leigo emérito, então contando com Montenegro são 47 anos, tudo começou lá com o pastor Mairoso, que talvez alguns de vocês conheceram, né, o Carlos Mairoso, que estaria completando agora 100 anos. Agradeço, muito obrigado e que Deus continue abençoando esse trabalho aqui. Obrigado pela Quando eu vim nos cultos esses tempos aí, eu vi você de novo aqui, eu disse, mas ainda aí, estou firme ainda. Olha, eu tenho que sintetizar o que eu vou falar. Eu já me lembro, eu já veraneava aqui em Mariluz mais de 40 anos atrás. Meus pais têm uma casa ali adiante. E sempre quando nós íamos veranear em Mariluz, nós íamos no culto, frequentávamos o culto aqui, antes era ali do lado, e participávamos. Como pastor, aproveitei também, mais que uma vez, esse apartamento aqui, esse famoso apartamento que a gente aproveitava, era de graça, e podia dar os cultos, só dar os cultos, a gente contava, era 2 cultos, né? E aí estava de graça aí, né? Uma vez até quando viemos veranear aqui com a família e quase fomos assaltados. Isso me faz lembrar. E sabe que nós tínhamos um cachorrinho pequeno, um fox, bem pequeno. E nós estávamos dentro do apartamento lá de madrugada, eu acho que era pelas 5 horas. Aí veio um senhor aqui, caminhando lá da frente, vinha vindo, se aproximando, ele bateu palma, eu abri a porta, deixei a porta meio aberta, e aí ele gritava, quero falar, e o cachorrinho saiu de casa e foi lá nele e começou a pular, e ele queria vir, ele vinha mais, e o cachorrinho não deixava, e pulava e não conseguiu nem falar, e aí se irritou e foi embora. E logo adiante ele passou de moto para lá, né? Então praticamente o cachorrinho nos livrou de um assalto. Esse é um fato pitoresco, mas que marcou, né, a gente. Eu teria muitas coisas para contar, eu tenho muitas lembranças de Mariluz e com muito carinho. Eu guardo com muito carinho assim Mariluz aqui, porque eu já participei tanto tempo, acompanhei, né, já desde quando eu era veranista, e jamais imaginava que eu seria pastor aqui. Diversas vezes eu pensava assim, em 1998, a Elma e eu, nós viemos aqui trabalhar, né, e jamais imaginava que seria pastor.
Então, muita coisa experimentei aqui na comunidade. Gratas lembranças, muitas lembranças, construção do templo e assim por diante. Mas eu estava tentando ver o que uma das coisas assim que marcou. Eu não quero citar isso, aquilo, né? Mas uma coisa que me marcava sempre era a comunhão que a gente tinha aqui. Olha, os almoços, os chá, os encontros de homens. Depois que a gente começou, aí nós dizíamos assim, não vamos deixar só as mulheres se reunirem, vamos começar os homens se reunir, né? Aí os homens começaram a se reunir. E olha, eram poucos homens, mas um convívio assim muito bom, amigo. Eu dizia assim, esses são amigos sinceros que a gente tem. Um grupinho legal. Então assim, muitos almoços. E uma das coisas assim que me marcava era a comunhão. A gente tinha uma boa comunhão aqui. Uma ótima comunhão. Eu diria assim, ó, quatro características assim que me vieram à mente agora. Pode ser que tem mais características. Uma característica era essa comunhão que a gente experimentava, que era uma comunhão gostosa. Outra característica era que a comunidade era muito ativa, sempre ativa, sempre batalhadora, assim, sempre tinha pessoas aqui que batalharam e que é por causa disso que ela continua hoje. E eu me alegro que eu vejo, quando venho aqui de vez em quando no culto, vejo muita gente nova que está dando reforço e continuidade, todo esse pessoal novo aí que entrou. Eu acho que está dando um bom reforço para a comunidade. Eu percebo participando. Que bom isso. Então essa receptividade, sempre foi uma comunidade receptiva. Quando eu vinha aqui, eu vinha nos almoços, eu me sentia acolhido, eu me sentia bem conversando. Uma outra característica é uma comunidade simples. A gente não tinha esse rique-fique, assim, sabe? À vontade, o pessoal falava e tudo, e se encontrava, era gostoso, era receptivo. Então, essa receptividade. E também é uma comunidade assim, alegre que contagiava outros. Contagiava muitos outros para virem para cá. E eu me lembro também tempos passados, como tinha boa participação nesses cultos, né, em tempos passados. Que bom, eu diria assim, que Deus continue abençoando a comunidade e que ela possa continuar com essa vida que ela tem e contagiar sempre mais pessoas. Continuar sendo esse testemunho aqui e para tantos outros que vêm para cá. Muitos pastores, digo isso com sinceridade que a gente fala, assim, a gente comenta entre pastor, né? A comunidade tal é assim, a paróquia tal é assim. E aí eu tenho sempre ouvido o comentário, Mariluz é um lugar legal, a gente se sente à vontade, né? E é a impressão que cada um tinha. E isso contagia a gente, e continua contagiando. E que essa chama continue acesa, e que Cristo continue acendendo essa chama aqui na comunidade, para o bem e a glória de Deus. Amém. Vereador Elton, também nosso parceiro aqui, nos ajuda bastante. Está contigo a palavra. Secretário de Planejamento. Bom dia a todos. Meu nome é Elton Kiser. Estava vereador no mandato passado, hoje estou secretário de Finanças e Planejamento do governo do prefeito Ike e do vice-reis. Não vou me alongar muito aqui, pastor, mas a minha história com a igreja luterana ela começou há 46 anos atrás,
que eu fui batizado lá em Novo Hamburgo, na Igreja Evangélica Luterana de São Paulo. E aqui na Mariluz, a minha história começou em 2013, 14, a convite daquele senhor que está lá na porta, aquele chapéu bonito, seu João. E a gente vem, claro, as histórias aqui contadas já são lindas, né, pastor? A história do senhor dos 100 anos, né? 74 anos de casamento, é a bênção de Deus, né? A poder um casal estar junto há 74 anos. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Uma mensagem que Deus está passando neste momento para mim. Quero também aqui dizer que estou à disposição da comunidade. Quero, com o tempo, ser mais participativo ainda, porque também de batismo sou evangélico luterano. Então, parabéns por essa festividade. Agradecer sempre, porque quando eu venho aqui na comunidade, eu encho a minha alma da questão cristã, né? Da palavra de Deus, e também alimento o meu corpo numa alimentação bem boa que o pessoal ali da cozinha faz. Então, meu muito obrigado a todos e tenhamos um bom domingo. Bom, então, em nome do prefeito, eu venho trazer uma mensagem aqui. Primeiro, dar um bom dia a todos, saudar todas as senhoras, os senhores, ao pastor, né, a liderança da igreja, aos pastores também, que eu vi que tem vários pastores eméritos. Dizer que, assim como o pastor, quando a igreja se iniciou e iniciou seus trabalhos aqui na comunidade de Mariluz, eu também não era nascido, né, pastor? Então, é motivo de muito orgulho para mim estar aqui participando hoje. A minha história também, tenho 43 anos, sou de 1979, mas se confunde um pouco com a história da igreja, porque eu ainda era criança, pastor, quando eu vim trabalhar com meu pai no posto de gasolina do Jorge, aqui do lado, que já tinha 7, 8 anos trabalhando, e eu acompanhava o relato da secretária ali e escutava com atenção, né, algumas coisas assim, como a quantidade de rosca, a quantidade de açúcar, né, mas me chamou a atenção que a secretária falou da participação que teve o seu Nildo Có na comunidade aqui e quando a igreja se iniciou. O seu Nildo Có era sócio do seu Verino. O seu Verino é avô da minha esposa. O seu Verino faleceu agora há 2 meses atrás e a gente fica juntando os fatos assim. A primeira igreja católica, Nossa Senhora, que teve aqui na Mariluz, o seu Verino foi quem deu toda a madeira para a igreja. Deu todo o material para construir a igreja. Posterior a isso, depois a Dona Maria Bren deu a igreja de material. Então, a gente percebe que tinha, de repente, dentro de uma sociedade, dentro de uma parceria comercial naquela época, um luterano, que ajudou a construir a comunidade luterana, e o seu Verino, né, que ajudou a construir a igreja católica aqui na frente. Então, são coisas que a gente vem aqui no dia de domingo e acaba observando e aprendendo, né? Dizer também que é um motivo de orgulho a gente poder estar aqui também. Tenho certeza, pastor, que nesses 50 anos de história, não se viveu nesses 50 anos de história algo que se viveu nesses 2 últimos anos, em que era feio até as pessoas se reunirem. O ano de 2020, 2021, a gente viveu esse período de pandemia. Foi um período em que os poderes constituídos, né, o governo do Estado, os governos municipais se dedicaram só a unir os esforços, né, os recursos que tinham para tentar salvar de alguma forma vidas. Muito sem saber como se fazer, mas se consumiu muito do orçamento que se tinha, o esforço que se promoveu para investir recursos em saúde. Saúde e também alimentação para as pessoas. Muitas pessoas que não tinham como prover o seu sustento naquele momento, o poder público teve que fazer sua parte. O Elton está aqui, a secretária, a gente teve que ir lá. E o prefeito disse que a gente ia naquele momento, nesses 2 anos que passou aí, juntar os nossos esforços para isso, para alimentação e para saúde. E foi isso que a gente fez. Então, está aqui hoje, celebrando 50 anos da comunidade luterana aqui na Mariluz, é um motivo de orgulho, principalmente porque a gente está vivo. E a gente perdeu, todo mundo perdeu alguém querido, algum familiar, alguém próximo,
era feio se reunir, né, pastor? Quando alguém publicava alguma coisa ali na rede social, no Facebook ou no Instagram, alguém fazendo um churrasco, alguma coisa, a gente discriminava, porque era feio, era um desrespeito com as pessoas, um desrespeito com a vida. Então, poder estar aqui hoje é motivo de muito orgulho. Mesmo eu sendo um jovem, né, um representante do Poder Executivo do município, o prefeito vai vir para o almoço, eu quero agradecer a vocês o convite, a oportunidade de estar aqui, representando o prefeito, representando o Poder Executivo. Muito obrigado, que Deus siga nos abençoando. O que nos trouxe até aqui foi a fé, e que a fé nos leve muito além. Muito obrigado a todos. Nós vamos receber a bênção hoje através do coro, mas antes do coro cantar a bênção, eu gostaria de também ter uma palavra do nosso presidente da comunidade de Tramandaí e dizer para ele que está bonita a gravata nova que ele está inaugurando hoje. Quem sabe, Deus, só uma palavrinha para a gente também, antes da bênção. E exclusivo, mas é o pessoal daqui da comunidade que quer falar. Eu só queria trazer um abraço da comunidade irmã, vocês, da comunidade evangélica luterana de Tramandaí, e dizer que estamos muito felizes em estarmos aqui, podendo, enquanto coro da paróquia, estarmos todos trabalhando juntos, e espero que daqui 50 anos se lembrem da festa que fizemos esses 50 anos, estávamos cantando, as luzes cantando e tudo mais. Conte conosco como família, como comunidade irmã da mesma paróquia, que possamos construir juntos uma igreja viva, ativa e levando a palavra de Deus a todos que tivermos alcance. Parabéns, Mariluz, pelo trabalho de vocês. Obrigado, Deus, obrigado ao coro também que aceitou o convite de estar conosco também nessa celebração. Obrigado a cada um de vocês que veio, trouxe também informações para enriquecer essa história. Obrigado também a Tânia que fez a pesquisa, ao pessoal que preparou o ambiente, preparou também o almoço para a gente. Estão todos convidados para permanecerem conosco, então, também na hora do almoço. Uma abençoada semana a todos vocês. À tarde vai ter também uma tarde dançante, para quem gosta de dançar. Vamos ouvir então a bênção através do nosso povo. Que a paz de Deus permaneça com vocês hoje e para todos sempre. Amém.